Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal do Portal Open Luz. E aqui nós falamos sobre os caminhos para você criar a realidade que você deseja, onde você tenha mais prosperidade financeira, Mais abundância, mais realizações, mais saúde física, né, Ricardo? emocional, mental, maior conexão com sua espiritualidade. Através do poder dos chakras. E eu sou Israel Linhares. E eu sou o Ricardo Leal e nós somos os criadores aqui do Portal Open Luz. E o tema de hoje é como acabar com a ansiedade através do poder dos chakras. E se por acaso você não sabe o que é chakras, fica aqui com a gente. Não se preocupe, a gente vai explicar o que são os chakras, de que forma que eles interagem com a sua realidade. Mas antes de nós começarmos sobre o assunto, a gente tem que explicar uma coisa para vocês. Tudo é energia, tudo do universo é energia, não é isso, Ricardo? Sim, por exemplo, esse copo que está aqui, apesar de você ter uma forma densa aqui, você toca, é energia vibrando numa frequência que faz com que ele tenha essa forma densa, que eu pegue, que eu toque. Todos os objetos, Todos os tudo objetos, é inclusive energia, nós. exatamente. Todos os objetos nós temos o que? Átomos, e átomos são energia. Se você pegar um microscópio e botar aqui nessa mesa, por exemplo, aqui, com mega microscópio, você vai chegar lá, você vai ver a vibração, você vai começar a ver o movimento dos átomos, e aquilo ali tem uma energia. Então tudo é vibração. Para a gente chegar lá nos chakras e para você entender todo esse processo e como funciona principalmente os processos de cura e como realmente... e hoje também você vai aprender uma prática poderosa, onde você vai equilibrar, harmonizar dois chakras, e através desses dois chakras você vai o que? Diminuir, acabar com a ansiedade na sua vida. Então acompanha aqui esse vídeo porque tem muita informação para você e essas técnicas realmente elas vão ajudar você a transformar alguns aspectos que possam estar presentes, te preocupando, trazendo aí ansiedade na sua vida. E se por acaso você conhece alguém que tem ansiedade, que sofra com esse problema de ansiedade, já compartilha, já manda esse vídeo para as pessoas, manda para todo mundo se curar, para todo mundo receber esse assunto, esse conteúdo que é extremamente importante e relevante, não é isso, Ricardo? Exato. Nós estamos falando aqui, né, Israel, sobre energia, que tudo no universo é energia, então nós também somos energia. Esse corpo físico aqui tem bilhares, trilhares de células que estão vibrando aqui numa determinada frequência. E o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa fala, as nossas atitudes, o meio que nós frequentamos, o que nós consumimos para a nossa mente, com conhecimento, tudo isso vai influenciar, vai determinar a sua energia pessoal. Em volta desse corpo físico tem um campo de energia que está aqui em volta de você. A gente não consegue ver porque é um campo invisível, mas é um campo de energia que está vibrando. E nesse campo de energia é que estão localizados os chakras. Nós temos muitos chakras, mas 7 chakras são considerados principais, pois eles interagem de uma forma mais direta com a nossa estabilidade física, emocional, da forma como nós conectamos a toda a realidade à nossa volta. E eles são 7 considerados principais porque eles estão localizados exatamente sobre os nossos 7 principais órgãos e sobre as nossas 7 glândulas endócrinas. Então só por aí você já tem uma percepção do quanto que os chakras influenciam na nossa vida. As glândulas são responsáveis por produzir hormônios, que são lançados no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Então nós trouxemos aqui uma breve apresentação para você entender um pouquinho, caso você não entenda o que são os chakras, e que nós temos 7 principais. Então agora o tema de hoje é sobre ansiedade. Então agora vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Será que você sofre de ansiedade? Será que você tem algum nível de ansiedade dentro de você? A ansiedade muitas vezes ela ocorre em função do que? Da pessoa ter um pensamento acelerado, agitado, e ela está sempre o que? Preocupada, ela está sempre lá presa. Muitas vezes, a grande maioria dos casos de ansiedade é porque a pessoa está vivenciando coisas lá do passado, e ela não está vivenciando o momento presente. Então ela está trazendo lá do passado situações, emoções, traumas, decepções que ela vivenciou. E isso, o nosso pensamento ele emite ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão interferir na nossa saúde, nas nossas realizações, nos nossos relacionamentos, no ambiente onde a gente vive. Por exemplo,
Você já deve ter entrado em algum ambiente, alguma casa, onde você se sentiu estranho, você não gostou, a energia estava bem estranha, estava meio pesada, ou até às vezes algum escritório, ambiente de trabalho, por exemplo, um ambiente de trabalho onde as pessoas são infelizes, ali o chefe cobra muito, tem muita competição, que é muito comum no meio empresarial. A qualidade do pensamento daquelas pessoas naquele ambiente não é leve nem saudável, e aí esses pensamentos estão emitindo ondas eletromagnéticas que não são saudáveis, que são negativas, e isso vai impregnar o ambiente. O mesmo é numa casa de uma pessoa que é muito ranziza, reclamona, fofoqueira, negativa. Ela está o tempo inteiro emanando, né, pensamentos negativos que trazem essas ondas eletromagnéticas, que isso vai trocar com o ambiente, vai deixar o ambiente mais carregado. E quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, essa postura que é uma postura negativa, essa energia, quando ela está dentro de casa, está vibrando, está ficando impregnada no ambiente. Então o ambiente está acumulando esse tipo de energia. Exatamente. E o Israel citou aqui a questão do passado, né? Pessoas que ficam relembrando muito o passado, situações que podem ter sido um trauma, um desentendimento que ela teve com alguém e aquilo não ficou bem resolvido, um relacionamento que acabou, alguma situação que aconteceu e que a pessoa não digeriu aquilo. Então mesmo que a pessoa tenha deixado isso meio que de lado, essa energia está vibrando dentro da pessoa. Toda vez que ela pensa, ela ativa essa frequência negativa daquele momento que aconteceu lá atrás. Então esse processo todo, ele potencializa o processo de ansiedade. De ansiedade. E aí ela está emitindo essas ondas eletromagnéticas que vão causar ansiedade, depressão, tristeza, diversas reações no corpo físico, aí a pessoa vai ter em função da má qualidade desses pensamentos, dessa falta de controle. Eu dei o exemplo, né, que os nossos pensamentos, eles emitem um eletromagnetismo, né, ondas eletromagnéticas. E eu dei o exemplo de uma pessoa negativa. Agora também acontece quando você vai numa casa de uma pessoa e você se sente muito bem, é um ambiente gostoso. Quer dizer que aquela pessoa, né, dona daquele local, daquela casa, ela tem pensamentos saudáveis, positivos, e por isso que o ambiente é gostoso, porque o ambiente está impregnado dessas ondas eletromagnéticas positivas, saudáveis. O mesmo acontece quando você vai na natureza, na praia, na cachoeira, né, num lugar de mata, num jardim, você se sente bem, porque a natureza ela emite ondas extremamente saudáveis, positivas. Isso também acontece muito quando você encontra uma pessoa que você se sente tão bem junto com aquela pessoa. Sabe aquele amigo seu que sempre te coloca para cima, sempre tem elogio, sempre tem algo bom para contar da vida? Você também está recebendo uma influência energética positiva. Então olha o quanto que a gente está trocando a energia o tempo todo, né? E os chakras, como eles estão localizados no nosso campo energético, eles são centros de energias por onde há um fluxo maior de energia, a troca, né, da minha energia e a energia que eu recebo do externo. Então entender, conhecer sobre os chakras e fazer práticas para que eles estejam harmonizados com o fluxo ideal de energia, eu estou trazendo o quê? Uma melhor qualidade de vida para mim, onde eu vou estar mais consciente das minhas relações, vou identificar essas questões que porventura estejam presentes em mim, que não são boas, não são saudáveis, como a questão da ansiedade, e aí eu tenho a oportunidade de resignificar isso, de eu soltar, de eu libertar esses pesos que muitas vezes a gente vem carregando do passado. Uhum. E o Israel falou logo no início que a ansiedade hoje ela afeta uma grande quantidade de pessoas. E tem um estudo que foi feito ano passado, onde foi divulgado que no planeta atualmente são 58 milhões de pessoas que sofrem com a ansiedade. Olha a quantidade. Olha Não isso. é algo corriqueiro. É algo que a gente tem que estar atento, sim. E talvez algumas pessoas até estejam nesse processo de ansiedade e ainda não identificaram. A gente vai citar aqui, daqui a pouquinho, alguns sintomas que se apresentam até mesmo a nível físico para ajudar você a identificar se você estiver passando por esse processo. Então, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma prática para você já trabalhar os seus chakras, os dois chakras que estão muito ligados a esse assunto, esse tema onde nós estamos falando aqui sobre ansiedade. Então, para você aí identificar, será que eu tenho ansiedade? Será que eu sofro? A gente vai dar alguns sintomas para você identificar. Sono. Você não dorme bem, tem dificuldade para dormir? Pode ter aí um caso de ansiedade, aí um sintoma, é um dos sintomas de ansiedade, né?
descompensação, de você descompensar ali na parte alimentar, né? Descontrole alimentar. Distúrbios alimentares. Distúrbio Que é alimentares. muito comum, a pessoa que está ansiosa, às vezes ela compensa ali na comida. Vem aquela vontade de comer um doce ou de comer mais do que ela realmente necessita, porque é um descontrole, é um desequilíbrio emocional que está presente na pessoa. Uma irritação. Do nada você se sente irritado, que você começa, uma pessoa vem falar alguma coisa para você, nem foi nada demais, mas você já fica irritada com aquilo, e isso também pode ser caso aí, pode ser um sintoma de ansiedade na sua vida. Pessoas que oscilam muito. Exatamente, humor, oscilar o humor também pode ser aí um resultado de ansiedade. Então são alguns sintomas. Em alguns casos as pessoas têm dificuldade de socializar, ou seja, de se relacionar com outras pessoas, né? Porque elas estão sentindo algo tão desagradável, tão desconfortável dentro delas, que elas não estão ali abertas para conhecer alguém, para uma conversa, para um convívio social. Elas costumam se recolher. Ataque cardíaco, do nada seu coração acelera, você começa a sentir até às vezes um calor, uma palpitação. Também é um sintoma de ansiedade, e nesse caso você tem que tomar muito cuidado se você tem palpitação, ataque cardíaco, porque isso pode desenvolver para um problema cardíaco sério. Então a ansiedade, ela é uma porta de entrada para diversas outras doenças, por isso a gente tem que ter muita atenção com a ansiedade, porque ela pode nos causar doenças mais sérias, pode evoluir para doenças mais sérias, e isso pode não só refletir na nossa saúde física, mas também na realização dos nossos projetos. Tem pessoas que ficam paralisadas com a ansiedade, não conseguem dar continuidade a projetos, a relacionamentos em função da ansiedade. A gente teve inclusive um exemplo de uma aluna nossa que ela deu um depoimento onde ela falou que quando ela descobriu que ela sofria com crise de ansiedades, ela percebeu que ela tinha uma série de sintomas já manifestados que ela ainda não tinha entendido, que eram referentes à crise de ansiedade. Ela teve crise do pânico, ela se olhava no espelho, ela se achava horrível, ela não conseguia se achar bonita, ela não confiava no futuro, ela chegou a acreditar que a vida dela tinha acabado, que ela não teria perspectivas de um crescimento pessoal a nível das relações que ela tinha com a família, até mesmo a nível profissional. Então, quando ela identificou que era ansiedade que ela precisava tratar e que ela começou a fazer o tratamento com orientação de um profissional qualificado, tudo isso foi se transformando na vida dela. E hoje ela tem um controle sobre a ansiedade, ela consegue olhar para o futuro dela e fazer os projetos, planejar e também realizar as suas conquistas, que ela conversou com nós e contou que após esse controle da questão da ansiedade, ela começou a criar aí uma série de objetivos que ela tinha na vida dela. A Beth Zeperloni tá botando aqui, eu estou aqui, um beijo. É você mesmo, Beth Zeperloni. A Beth Zeperloni, ela já deu o depoimento dela, acho que não tem problema, podemos falar, é uma aluna muito querida, e ela tinha crises severas em função da ansiedade. Então olha como é importante, quando a gente se cura da ansiedade, tudo começa a mudar na nossa vida, porque a ansiedade, infelizmente, é muito grave e ela bloqueia, além de nos causar danos terríveis na nossa saúde, ela bloqueia os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira. Vou dar mais alguns exemplos para você identificar a ansiedade aí: boca seca, ânsia de vômito, taque cardíaco, problemas de respiração, falta de ar. Tudo isso também são sintomas claro que também podem ser sintomas de outras doenças, mas pode ser sim sintoma de ansiedade. E como nós falamos, a ansiedade está muito ligada ao nosso mental, à qualidade dos nossos pensamentos, à falta de controle emocional e mental. A ansiedade, nós citamos aqui a questão do passado, e a ansiedade está muito ligada também à preocupação com o futuro. Então, você se preocupar, ou seja, ocupar antecipadamente com questões do futuro. E é muito comum em pessoas que elas que não confiam em si, na sua capacidade. Então, quando tem que realizar algo no futuro, elas já começam a se preocupar no presente. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que é para mim? Então, vem essa energia que acelera o mental numa frequência muito negativa. Então, a ansiedade, ela precisa ter um controle maior do nosso mental. É uma forma de você trabalhar.
A gente vai explicar, inclusive, um dos chakras que a gente vai mostrar aqui, que tem uma conexão forte com essa questão da ansiedade, para promover cura e equilíbrio, é um chakra ligado ao nosso racional, à nossa mente racional. Porque a ansiedade deixa o pensamento descontrolado. E isso pode gerar até mesmo em algumas pessoas tensão muscular, dores musculares. Que a pessoa fica tensa o tempo todo, ela está contraída. A Beth Cepeloni, eu vi que ela colocou nos comentários que ela se curou da ansiedade graças a REM. E o que mais que ela colocou aqui? Graças a REM e aos meus mestres, Ricardo e Israel. Um beijo, Beth, no seu coração. Gratidão. Olha, a Beth já deu uma dica, como trabalhar a ansiedade, né? A ferramenta energética REM, reprogramação de energia magnética, também é muito poderosa, não só no caso de ansiedade, como diversos outros casos, para melhorar nossa qualidade de vida. Então olha quanta coisa, como é importante nós entendermos sobre energia, entendermos sobre os nossos chakras. Eu me curei de diversas doenças, já dei meu relato várias vezes, através desse processo de realmente dar uma atenção para os meus chakras, harmonizar, equilibrar, restabelecer o fluxo de energia. Eu tinha uma crise severa de asma desde pequeno, e eu consegui me curar, equilibrar, e elas foram diminuindo gradativamente conforme eu fui trabalhando o meu chakra do cardíaco, que é aqui, né, nessa região onde fica o peito, que é onde eu tinha esse problema de asma. Então olha como é importante esse assunto. E a ansiedade também. E mais uma coisa, né, Ricardo, já vamos adiantar, eu vi que algumas pessoas estão chegando, outras estão assistindo o vídeo agora. Vamos trazer para vocês hoje uma prática para você já trabalhar 2 chakras seus que estão ligados à ansiedade, para você realmente já começar a diminuir e acabar com a ansiedade na sua vida. Então já compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, manda e clica no aviãozinho, manda para todo mundo, principalmente se você conhece alguém que sofre de ansiedade, que a gente vai trazer essa prática para vocês hoje aqui, tá bom? Então, já explicamos, né, para você identificar se você sofre com ansiedade, se você tem alguns sintomas. Já falamos o porquê da ansiedade, aquela preocupação, como o Ricardo estava falando, né, da preocupação com o futuro. E quando eu me preocupo mentalmente, estou aqui pensando, eu estou o quê? Gastando energia de uma forma negativa. Pensamento emite ondas eletromagnéticas. Então, eu estou preocupado, eu estou emitindo ondas eletromagnéticas negativas, que vão me desgastar energeticamente e vão impactar as pessoas ao meu redor, o ambiente onde eu estou, as minhas realizações, as minhas conquistas. E mais ainda, né, você vai atrair aquilo que você está vibrando. Exato, eu estou emanando ondas eletromagnéticas negativas de preocupação. Estou perdendo energia e estou atraindo mais preocupação. Então, ao invés de você ficar aí se preocupando, gastando energia com preocupação, você tem que inverter isso. E você tem que usar os seus pensamentos de forma positiva. Eu sou capaz, eu vou manifestar, eu vou cocriar, eu mereço, eu vou cocriar, eu vou me curar. É assim que você muda a frequência das ondas eletromagnéticas do seu pensamento. A sua mente, ela tem uma série de pensamentos que, se você prestar atenção, às vezes você se questiona: por que eu estou pensando isso? Então a mente, ela vem recebendo uma série de informações. E nós captamos, inclusive, as ondas eletromagnéticas dos pensamentos das outras pessoas, e às vezes a gente acaba pensando coisas que não são exatamente nós. Então, por isso que é essencial você vigiar os seus pensamentos ao longo do dia. O estado de presença. Você está consciente do que você está pensando, para que, quando identificar pensamentos negativos, para evitar que essas ondas eletromagnéticas fiquem emanando e atraindo mais frequências negativas, você identificou esses pensamentos negativos, muda esses pensamentos. Eu sempre falo, a mente é sua, é você que manda nela. Não é só a mente que manda em você. Você tem que assumir esse controle. Tem que estar atento para poder mudar essas frequências negativas. Bom, então nós já falamos aqui bastante sobre, né, um pouco, bastante não, mas falamos um pouco sobre uma introdução para a gente entender esse processo da ansiedade e de como ela é bloqueadora, como ela é negativa. A ansiedade, a gente tem que ter. Eu vejo muitas pessoas, eu tenho ansiedade, e aí elas acham normal ter ansiedade. Não é normal. E você não pode deixar isso na sua vida.
não é saudável e não é normal, porque as pessoas, elas normalizaram, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou assim mesmo, e aí ela vive nesse processo, aí a vida dela não anda, ela pode aí adquirir uma doença grave, séria, que pode prejudicar a vida dela, a vida dos familiares, porque ela não deu a devida atenção, achou que era uma coisa boba ter ansiedade. É normal ter ansiedade, é normal ter um ataque cardíaco, é normal ficar com a boca seca. Normalizou um problema. Normalizou um problema. Então a gente tem que ter muita atenção, porque esse problema pode evoluir para algo muito sério na sua vida e te prejudicar. Então tenha muita atenção com a ansiedade, tá? Não ache que é uma coisa leve e corriqueira e que você tem que conviver com o resto da sua vida. Não, você não tem que conviver com isso, tá bom? Então agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os chakras, para você entender o que são os chakras, para você colocar em prática aí na sua vida e para você banir a ansiedade da sua vida, que é esse o objetivo, né? Como acabar com a ansiedade através do poder dos chakras. Exato, através dos seus chakras, para você ter o controle da sua frequência energética, das suas emoções, dos seus sentimentos, e também para auxiliar você ter o controle do seu mental. E você que está assistindo, coloca aí pra gente ter uma ideia. Você sofre de ansiedade? Já sofreu? Você tem ansiedade agora? Você já teve? Coloca aí pra gente, a gente gosta de saber, gosta de ter o feedback, até pra gente trazer uma orientação mais clara. Você está sofrendo com ansiedade? Você tem ansiedade hoje? Ou você já teve? Coloca aí pra gente, enquanto a gente começa a entrar no assunto sobre os chakras. A gente começou já lá no início do vídeo, falamos um pouco sobre o que são chakras. Nós temos 7 principais chakras no nosso corpo. Temos vários chakras, tá? Isso tem que ficar muito claro. Nós temos chakras nas palmas das mãos, nas pontas dos dedos, nos pés, joelhos, tornozelos. São vários. Mas nós temos 7 que são os mais conhecidos e são os principais. E esses 7 principais, eles também estão ligados a 7 glândulas do nosso corpo, glândulas importantes. Então, olha a importância da gente entender. Quando um fluxo de energia, no meu caso, que eu já dei o meu exemplo, e é importante para vocês, acho que você viu como referência. O fluxo de energia no meu chakra cardíaco não estava saudável. E aí o que eu tinha? Eu evoluí para uma doença, uma crise severa de asma, falta de ar. Eu tinha muita falta de ar, eu ia parar no hospital em função da asma. Fui a diversos médicos a vida inteira e nada dava certo. As crises sempre continuavam. Até que eu fui abençoado pela espiritualidade, fui conduzido a esse estudo, a este conhecimento, e comecei a estudar e entender sobre os chakras, e eu me curei e percebi que era o fluxo de energia do meu chakra cardíaco. O cardíaco está localizado aqui no centro do nosso peito, o chakra do coração, o chakra do amor, e esse chakra ele não estava com fluxo saudável. A partir do momento que eu comecei a utilizar diversas técnicas para harmonizar e equilibrar esse chakra, eu fui me curando. E hoje eu não sofro mais com crises de asma. E é importante salientar também, Israel, que o conhecimento dos chakras não é algo recente, não é algo novo. O conhecimento dos chakras vem lá do berço da Índia, do hinduísmo, da cultura que tem mais de 2000 anos antes de Cristo. Os orientais já estudavam sobre essa questão de energia, sobre o corpo. Tanto que a própria energia oriental, ela trabalha muito o campo de energético, porque a origem, na interpretação da medicina oriental, a origem dos problemas que se apresentam no físico começam nos distúrbios das nossas emoções, pensamentos que afetam o nosso campo energético. Então, a própria palavra chakra é uma palavra que tem uma origem do sânscrito antigo, significa roda. É uma roda que tem um movimento, é o fluxo de movimento da troca de energia. Então, os chakras, eles interagem em diferentes níveis do nosso ser, diferentes emoções, posturas, comportamentos. E cada chakra, como são 7 os principais, cada chakra ele tem a responsabilidade, por exemplo, chakra cardíaco, centro do peito. Qual é a responsabilidade dele, a função? É trazer a energia necessária para toda essa área do nosso corpo aqui. Esse corpo que é físico, ele precisa ser nutrido pela energia vital. E essa energia vital é absorvida através dos chakras, através da nossa respiração. Então a gente precisa ter esse fluxo constante e ativo, porque é ele que está garantindo a saúde do nosso corpo físico. Então quando você tem algum problema de doença física, significa que aquela área que tem uma doença física, esse chakra, provavelmente ele está
com o equilíbrio dele comprometido. E precisa ser trabalhado isso. Precisa ser reenergizado ele para que ele possa voltar ao padrão ideal do fluxo de energia. E o Ricardo falou, né, que é um conhecimento aí que tem muitos anos. Mais de 4.000 anos. Olha aí, milenar. E chakras, ele vem do sânscrito e significa roda. Exato. Então, ó, roda de energia. Para quem é vidente, vale ressaltar também que os chakras eles estão localizados no nosso campo energético, né, no corpo etérico, depende da religião, da filosofia, corpo sutil, corpo áurico. Tem diferentes nomes. Então, para quem tem uma vidência, tem uma sensibilidade, tem o chakra, né, da terceira visão, que é conhecido mais, né, aberto, ela vai visualizar o chakra das pessoas nesse sentido, uma roda de energia que está ali o tempo inteiro. Então essa roda ela pode estar mais fechada, mais expandida, vai depender do meu fluxo. Por exemplo, o meu caso, o meu fluxo de energia ele era bem fraco, que era o chakra cardíaco, por isso que eu tinha falta de ar. Porque, né, a minha energia aqui do meu cardíaco, ele não fluía. E qual era o motivo? Agora você fala, Israel, qual foi o motivo? Por quê? Porque na minha infância, eu achava que eu não era amado pelos meus pais, então falta de amor. E aí isso foi bloqueando o meu chakra cardíaco, e aí o fluxo de energia não era saudável. A partir do momento que eu comecei a trabalhar diversas técnicas, a trabalhar o amor, a energia do amor, o fluxo de energia do meu chakra cardíaco foi se restabelecendo, foi se harmonizando a troca de energia, porque os nossos chakras eles trocam energia com o ambiente, com as pessoas, com a natureza, com as plantas, o tempo inteiro, foi se restabelecendo, eu me curei. Então olha como é importante esse assunto e a gente entender. E olha como algumas questões que acontecem lá atrás, no seu passado, interferem na sua infância, no presente. Elas influenciam a sua vida adulta. Por quê? Aquele momento que Israel, quando criança, a mente dele interpretou a situação toda de uma forma. E essa mente preservou esse pensamento que não era um pensamento real. Quando na fase adulta ele compreendeu esse processo, ele acolheu e resignificou isso, ele criou um equilíbrio do campo emocional dele e, consequentemente, diretamente aqui do chakra cardíaco. Então ele pôde trazer a força e a vitalidade necessária para toda essa área aqui do corpo. No caso dele, ele tinha problemas de asma, problemas respiratórios. Então, isso é um exemplo, mas existem muitos outros exemplos que a gente pode dar que são trabalhados, doenças que são curadas através de um refortalecimento dos chakras das pessoas. Eu, quando atendo alguma pessoa, que eu faço um trabalho de equilíbrio energético, eu vejo isso de uma forma muito clara. Os registros que as pessoas trazem de estudos, desequilíbrios emocionais, situações do passado, são identificados através da análise dos chakras. A informação está registrada no campo energético. A questão é que a gente não tem essa visão, essa percepção, então a gente tende a deixar isso meio que de lado. Mas quando você passa por um profissional que tem essa capacidade de avaliar seu campo de energia, isso é muito claro. E através de um equilíbrio dos chakras, as questões são resolvidas, inclusive curas físicas são promovidas. Deixa eu ler uma pergunta muito pertinente da parte cigana, ela botou aqui. Meninos, vocês acham que gatilhos emocionais, quando disparados à psicosfera, por exemplo, um ambiente negativo, pode influenciar e gerar ansiedade? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes onde nós frequentamos, porque isso pode disparar uma crise de ansiedade. Eu entro num lugar e eu começo a me sentir estranho em função da psicosfera daquele ambiente que é carregado, que é negativo, isso pode disparar um gatilho em mim e me trazer uma ansiedade. Pode não só uma ansiedade, como diversos outros sintomas, né? Uma depressão, uma tristeza, enfim, são inúmeros, vai depender da pessoa, né? De como está o campo. Agora, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou forte dentro dos meus trabalhos energéticos, estou cuidando dos meus chakras, eu entro num ambiente assim, eu vou sentir a energia mais pesada, mas isso não vai me causar uma ansiedade, por exemplo. Agora, se eu tiver com um pouco de desequilíbrio, não tiver com o meu campo de energia, né, cuidando, com a minha mente saudável, positivo, isso pode me causar sim uma ansiedade. Então a gente tem que ter muito cuidado, não só com os ambientes onde nós frequentamos, como também, inclusive, as pessoas que frequentam a nossa casa, o nosso ambiente. E isso também pode interferir não só a minha energia, como dos meus familiares, como o ambiente da minha casa.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe na nossa casa. E é muito comum alguns gatilhos serem acionados e despertarem crises de ansiedade na pessoa, de uma forma imediata, instantânea. Por exemplo, uma pessoa que passou por alguma situação lá no passado, traumática, um acidente numa estrada, um acidente de automóvel. Essa pessoa, se ela não tratou, não resignificou esse momento da vida dela, esse padrão que está ali no mental, se é um padrão ainda negativo e denso, só o fato de ela se expor a um ambiente que lembre isso, automaticamente já gera uma crise de ansiedade nela. Então aqui hoje nós estamos falando, o tema de hoje é como acabar com a ansiedade através do poder do chakra. Já explicamos para vocês que nós temos 7 principais chakras, que estão ligados às 7 principais glândulas, e hoje nós vamos falar de 2 chakras aqui que estão ligados à ansiedade. A gente vai trazer uma prática para vocês para harmonizar e equilibrar esses 2 chakras, para diminuir aí as crises e até... Vale ressaltar que não é eu vou fazer uma prática hoje e estou curado amanhã. Não, é um processo. Por exemplo, o meu processo, eu tive asma durante muitos anos da minha vida. Então não foi eu fui lá, entendi que era o meu chakra cardíaco que estava bloqueado, que não estava com fluxo saudável, e aí eu fiz uma prática e melhorei do dia para a noite. Não, eu tive que ir num processo gradativo de restabelecer o fluxo de energia, fazendo diversas práticas até que eu me curei, sem precisar de medicamento, sendo que eu usei medicamento a minha vida inteira, mas é um processo. Então a gente vai trazer uma prática para você, que aí você vai ter que ter uma continuidade dela para diminuir. Não adianta você achar, vou fazer hoje essa prática e amanhã eu estou sem ansiedade, nunca mais vou ter. Não, você tem que ter uma constância até que essa ansiedade vai acabar. E também é importante frisar, se você passa por algum problema de doença física que você está tratando com o médico, que você faz ali uso de medicações, tem que continuar com o medicamento. Tem que continuar com o tratamento do seu médico. Quando você se propõe a passar por um tratamento energético, o que vai acontecer? Vai acelerar, vai potencializar o seu processo de cura. Porque um tratamento energético, um tratamento dos seus chakras, ele vai tratar a origem do problema. Qual é o desequilíbrio emocional que está registrado em você, que está gerando aí uma frequência extremamente negativa e que os anos se passaram, você não identificou, não tratou, isso foi plasmado aqui no seu corpo físico. Então sempre você vai se propor a passar por um tratamento com uma ferramenta energética, você tem que permanecer com a orientação do seu médico, até o seu médico do mundo físico dar a orientação para você de que você está liberado. Exatamente. Mas com certeza, quando você passa por um tratamento energético, os resultados eles são muito rápidos, eficientes, que muitas vezes os próprios médicos eles se surpreendem e acabam perguntando para o paciente: o que você fez que você teve um resultado tão positivo? Exato. Eu, por exemplo, eu não utilizava medicamentos continuamente, só quando eu tinha crise. É como eu parei de ter crise, eu não precisei mais utilizar os medicamentos. Mas eu não estava num tratamento e parei de utilizar. Sim. Então isso tem que ficar muito claro para todos nós. Então o mesmo acontece com a ansiedade. Tem pessoas que fazem tratamento para ansiedade e usam inclusive medicamentos. Então se você utiliza medicamento, continue indo ao seu médico, utilizando seus medicamentos e vá paralelo fazendo esses tratamentos e entendendo sobre os seus chakras. Você vai perceber o quanto que você vai começar a ter uma melhora gradativa e resultados mais rápidos também para equilibrar essa questão da ansiedade. Então vamos falar dos chakras. Quais são os chakras que a gente vai abordar aqui que tem uma conexão muito forte com a questão da ansiedade? Então, nós vamos falar de 2 chakras, já falamos aqui para vocês, são 7 principais. Vamos falar de 2 deles, que é o chakra frontal, que está aqui, localizado entre as nossas sobrancelhas, na nossa testa, e o chakra cardíaco, que é aqui o chakra do coração, né? Então é muito importante a gente entender como funcionam esses chakras e por que eles estão conectados um pouco aí com os processos de ansiedade e por que eles podem nos ajudar a diminuir ou até mesmo acabar com a crise da ansiedade.
Nós já falamos para vocês que a ansiedade ela está completamente ligada ao nosso pensamento, a gatilhos, a pensamentos desenfreados, uma mente acelerada, coisas que eu estou vendo, que me estimulam, ambientes que eu frequento, pessoas, pensamentos do passado, pensamentos do futuro, preocupação. Então é o mental que causa a ansiedade na sua grande maioria dos casos. E o mental está ligado aqui ao nosso chakra frontal, que é conhecido também como chakra da terceira visão, o chakra da intuição. Está muito ligado à nossa mente, aos pensamentos, à intuição. Então esse chakra aqui a gente tem que ter um cuidado com ele, trabalhar ele para a gente desacelerar essa mente agitada, acalmar. E o chakra cardíaco, que está ligado ao amor. O amor é a energia mais poderosa. Se eu tenho uma mente agitada e aí eu começo a emanar muito amor, o que vai acontecer? Eu vou acalmar. Porque o amor é paz, é tranquilidade, é bem-estar, é realização. Então não adianta eu trabalhar só o meu chakra frontal. Eu tenho que trabalhar também junto o meu cardíaco para me trazer essa energia amorosa. Trazer um equilíbrio do racional com o seu emocional. A ansiedade, como o Israel explicou, é uma questão de uma mente descontrolada. São muitos pensamentos acelerados, pensando muita coisa negativa, muita coisa ruim. E como o chakra frontal está nessa área, esse chakra aqui é responsável de trazer um fluxo de energia para que toda essa região ela esteja harmônica. Se os pensamentos estão acelerados e descontrolados, significa que ali o fluxo de energia não está de forma adequada, justamente porque os pensamentos estão muito agitados. Ele afetou diretamente o chakra, que é responsável de fazer a troca de energia. Então a gente tem que prestar atenção quando isso acontece e utilizar técnicas ou passar por algum tratamento para você restaurar o fluxo aqui, que dessa forma vai ajudar a acalmar o seu mental no caso da ansiedade. Então a gente vai passar para vocês uma prática para restabelecer o fluxo energético desses dois chakras. Então você vai acalmar a sua mente, trazer mais equilíbrio. Quando eu trabalho o meu chakra, da terceira visão, o chakra da intuição, o chakra da... o que acontece? Eu começo a ter mais equilíbrio, mais harmonia, a minha intuição fica mais aflorada, eu começo a ter controle sobre os meus pensamentos, sobre a minha mente, sobre aquilo que eu estou emitindo, os pensamentos que eu estou emanando, as ondas eletromagnéticas que estão saindo ali, fluindo através dos meus pensamentos. E a própria ansiedade, como a gente citou, a preocupação do futuro, o que significa? Eu estou preocupado com o futuro que talvez não seja o futuro que eu queira realizar. Então eu não tenho fé. Eu não estou conectado à minha fé. Aqui é o chakra frontal, conexão de uma forma mais direta com o nosso espiritual. Então quando a gente fortalece essa conexão com a nossa fé, a gente automaticamente também está trabalhando esse chakra, porque eu vou fazer o quê? Acalmar os meus pensamentos. Quando eu estou conectado à minha fé, quando eu tenho entendimento que todos nós estamos aqui num propósito de desenvolvimento, de crescimento pessoal, espiritual também, então não há por que eu me preocupar com uma situação do futuro se eu confio que aquele futuro ele vai ser feliz e vai ser próspero para mim. Olha aí. Olha a importância desse assunto. Eu estou gostando, tá todo mundo mandando coraçõezinhos. Então, eu já vou pedir, se você está assistindo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. É muito importante para que as nossas redes, os nossos canais possam crescer, possam se expandir cada vez mais, para que esse conteúdo tão importante possa chegar a um número cada vez mais de pessoas. Que a nossa missão, a minha e do Ricardo, é ajudar as pessoas, a se curarem, a se transformarem, a viverem a vida que todos nós merecemos. Uma vida com prosperidade, com abundância, com realização, com saúde, com bem-estar, com plenitude. Então compartilha, curte, que é muito importante aqui para o crescimento do portal Open Luz. Combinado? Se você está gostando, você compartilha e você curte, certo? Eu estou gostando do pessoal sempre mandando muito coraçõezinhos, o pessoal mandando perguntas. Se a gente não conseguiu ver a tua perguntinha, não se preocupa que depois a gente responde, a gente sempre responde, manda pra gente no direct que a gente responde a pergunta de todos vocês. Então, continuando ao nosso assunto.
Falamos aqui sobre o chakra frontal, né? E agora o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, que é o chakra que me curou do meu processo de asma, do processo que eu tinha, né? Não, a gente não pode, uma coisa, a gente nunca pode dizer assim, tomar posse de doenças, né? A minha dor de cabeça, o meu problema, não fale isso que você está pegando para você. Então, do problema que eu tinha foi o chakra que me curou de uma doença grave que me colocou várias vezes no hospital, e graças a esse conhecimento, Eu vou esse dar um estudo. exemplo meu aqui. Você deu o seu, agora eu vou compartilhar o meu Sim. também. Durante muito tempo, eu acho que desde lá dos meus 20 anos, eu morava no Rio Grande do Sul, que é um estado que faz muito frio. Então é comum as pessoas terem questões de sinusite se desenvolvendo de uma forma bem recorrente, né? E eu tive problemas de sinusite durante muito tempo. Eu tive que estar atento e tratar essa questão. E muito antibiótico, todo aquele tratamento que é recomendado, e vários outros fitoterápicos que eu também tentei e não consegui. Só que aí chegou para mim o conhecimento dos chakras, e no estudo, no entendimento, na conexão, eu entendi, eu aprendi que esse chakra frontal, esses pensamentos tumultuados, eles geram o processo de sinusite, isso energeticamente. Então, quando eu comecei a trabalhar o meu chakra frontal, eu fui controlando essa questão da sinusite. Foram muitos anos, é lógico, de fazendo meditação, práticas específicas, e depois, conforme eu fui fazendo, isso foi atenuando. Até que chegou a um ponto que as crises simplesmente desapareceram. Eu não tenho mais os sintomas da sinusite, que ocorriam pelo menos 2 crises, aquelas fortes ao longo do ano, com muita febre, que eu ficava às vezes 4 ou 5 dias tendo que tomar antibiótico, anti-inflamatório. Então, observe o quanto que os chakras, quando você tem o conhecimento e você tem a conexão com a prática e a fé no que você está fazendo, ele vai transformando toda a sua vida, inclusive questões de doença física. E aqui nós estamos falando de ansiedade, mas um outro aspecto também é a sinusite. Várias doenças, e também Várias não só outras. de questões de doença, questão financeira, né? Chakra básico, chakra da raiz, o primeiro chakra. Pessoas que não têm um fluxo saudável de energia nesse chakra, que é o chakra que está lá embaixo, o primeiro aqui, as pessoas têm o que? Problema financeiro. Então as pessoas têm Problema financeiro, e tem alguém que está acompanhando aqui o vídeo ao vivo que ela colocou essa pergunta. Prisão de ventre. Quando o seu intestino fica preso, significa que tem aí uma conexão energética que o seu chakra provavelmente esteja em desequilíbrio e desarmonia. Então olha esse isso, chakra, olha só, trabalhar esse chakra como é importante, e como que os chakras também influenciam na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa prosperidade, em tudo. Os chakras, a partir do momento que a gente entende como funcionam os nossos chakras, a gente regula o fluxo de energia, tudo começa a mudar na nossa vida. Mas vamos focar no assunto de hoje aqui, porque como eu falei, são 7 e cada um deles está ligado a diferentes, né, situações, e a gente tem que ter um estudo mais aprofundado. Hoje o tema aqui é a ansiedade. E vamos trabalhar os 2 chakras, que é o chakra frontal e o chakra cardíaco. Já falamos o porquê do frontal, agora o chakra cardíaco, que é o chakra do amor. Quando eu tenho amor, eu vou restabelecer o equilíbrio, eu vou ter mais paz, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter me libertado. Ansiedade está ligado ao que? Questões do passado, muitos dos casos ligados ao passado. Aí no passado a pessoa vivenciou um trauma, uma perda, perdeu um ente querido, vivenciou uma situação traumática. Então ela precisa trabalhar a energia do amor para libertar disso, para acalmar. Sim. E aí traz a cura para a ansiedade. E esse chakra que ele expressa a energia do amor, o amor nas minhas relações, mas também o amor por mim mesmo. Então, quando eu me amo, eu não me permito ficar carregando coisas tóxicas do passado. Eu vou encontrar uma maneira, eu vou resignificar essas situações para eu libertar isso. E quanto mais eu carrego essas lembranças tóxicas do passado, isso está me prejudicando no meu presente. Como um exemplo aqui que nós trazemos da ansiedade. Então, isso vai afetar também na sua prosperidade financeira, nas suas relações, vai afetar todas as áreas da sua saúde, da sua vida. Então, por isso que é importante nós termos esse cuidado também aqui com o chakra cardíaco. Amor próprio, eu me respeitar, eu acolher o que eu quero, eu impor o limite das questões que estão vivendo para eu não ficar me expondo a situações que eu não gosto
e que pode estar estimulando, inclusive, a ansiedade. Então, alguém perguntou aqui sobre insônia. A insônia também, se você utilizar essa prática que nós vamos passar para vocês, essa prática aliada a hábitos saudáveis, também pode ser utilizada para insônia. Então vamos focar aqui que já está na hora de a gente finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo. Vamos passar a prática para você praticar aí, para acabar com as crises de ansiedade. Então você tem que fazer essa prática e também colocar em prática alguns hábitos que nós vamos passar aqui para vocês, combinado? Então falamos da importância aqui do chakra cardíaco para trazer esse equilíbrio, trazer a energia do amor. O amor é a energia mais poderosa, a emoção mais poderosa e curadora do planeta, é o amor. Então é por isso que a gente vai trabalhar esse chakra. Junto a essa prática que nós vamos passar para vocês, você tem que ter hábitos saudáveis. Tentar dormir sempre no mesmo horário, porque essa coisa de dormir cada dia num horário não dá certo. Isso pode trazer dificuldade, problemas de insônia, problemas para dormir. E dormir é uma forma, inclusive, de você estimular o perfeito funcionamento dos seus chakras. Porque no momento que você dorme é que você está reabastecendo a sua energia. Então você tem que ter uma disciplina de horário certinho para você dormir, para aí você restabelecer aí o seu problema, às vezes, de ansiedade ou a sua falta de disciplina na hora do sono, né? Você não tem um horário certo. Então tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Claro que tem dias e dias, às vezes tem um evento, alguma coisa, ok. Mas na grande maioria dos dias você tem que tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, que isso vai te criar uma rotina saudável de descanso e de sono. Isso é fundamental, não só para você, né, se curar de ansiedade, mas para você ter uma saúde perfeita, saudável, para isso reverberar nas suas conquistas, nas suas realizações, na sua vitalidade, na sua energia, tá bom? Então você falou do horário de sono. Horário de sono. Outra coisa importante, alimentação saudável. Hábitos saudáveis. Você tem que ter uma alimentação saudável, dormir no mesmo horário. E agora vem o mais principal, é o controle dos seus pensamentos. Estar vivendo no presente. Isso é muito claro. Não adianta você fazer essa técnica que nós vamos passar, essa prática dos chakras, mas você não viver no presente. Você viver no passado ou no futuro. Está sempre pensando lá no passado ou sempre preocupado com o futuro. A partir do momento que eu trago a minha mente para o presente, para o agora, o que eu tenho hoje para agradecer, o que eu posso co-criar, o que eu posso manifestar, como eu posso me curar. Você que está aqui com a gente assistindo esse vídeo, você está nesse processo de cura, de cocriação, de manifestar, de buscar. Então você está fazendo a coisa certa, você está com a sua mente aqui com a gente agora. Você está buscando conhecimentos edificantes que vão contribuir para um processo de transformação sua. Todo conhecimento novo está vindo para onde? Diretamente para o seu cérebro, para essa área aqui. É uma forma, inclusive, de você também equilibrar o seu chakra frontal. E quando eu adquiro conhecimento, eu dou um salto quântico. E quando eu dou um salto quântico, eu dou um pulo para frente. Aí você pula para frente, você sabe, você está andando, você está crescendo, você está evoluindo. Então, é muito importante isso, viver no presente, não deixa sua mente solta ou ociosa, é controle. Então, Israel, eu estou lá sem fazer nada, veio um pensamento negativo, lembrou do passado, veio uma preocupação, em vez de estar gastando energia com uma preocupação do futuro, do passado, vá buscar algo, vá ler um livro, vá assistir um vídeo como este, vá fazer alguma atividade que vai te ajudar a manifestar, a cocriar, a se curar. Então você tem que ter a ação, isso é fundamental. Por exemplo, no meu caso, eu me curei da asma, mas antes de eu fazer as práticas, eu tive a ação, eu comecei a estudar, eu comecei a praticar, eu comecei a controlar as minhas emoções, eu comecei a me perdoar, a me amar mais, a emanar mais amor para as pessoas, que era o meu chakra cardíaco, que é o do amor, que estava bloqueado. Então eu comecei a fazer as ações e eu me curei. Então você tem que fazer, aliado à prática que nós vamos dar aqui agora, ter esses hábitos que são extremamente importantes. Mas o mais importante de todos é você viver no presente, tá bom? Combinado? Agora vamos para a prática, Ricardo? Vamos para a prática. Nós citamos aqui 2 chakras, chakra frontal, é o chakra que está conectado à nossa mente racional, então o excesso de pensamentos promovidos pela ansiedade está afetando o equilíbrio daqui.
e também chakra cardíaco, que é outro chakra conectado a essa questão da ansiedade. Então, qual é a prática que você tem que fazer diariamente para trabalhar e se curar da ansiedade, e não só da ansiedade, problemas de insônia, para você ter mais equilíbrio, mais bem-estar, mais plenitude? São diversos os benefícios. Você não vai só se diminuir ou acabar as crises de ansiedade. Se você colocar em prática o que nós vamos passar para você, você vai ter inúmeros benefícios. Melhora da sua intuição, sono mais tranquilo, você vai se tornar uma pessoa mais amorosa. Essa prática tem o objetivo de equilibrar o seu mental. Então, quando você tem o mental equilibrado, todas essas questões que o Israel falou aqui, elas vêm para você com mais facilidade. A sua intuição fica mais forte, você raciocina de uma maneira mais clara, você alcança seus objetivos, todos esses aspectos se concretizam na sua vida. Então vamos lá. Diariamente você vai sentar ou deitar. Eu gosto de fazer deitado. Você pode colocar uma musiquinha suave, em hertz, aquelas músicas que tem umas ondas sonoras, vibracionais, que elevam a nossa vibração. A gente está sempre dando algumas dicas nos nossos stories, né? Tem várias frequências aí no YouTube, né? 368, 567, enfim, são várias frequências vibracionais de ondas musicais que elevam a sua vibração. Ou se você quiser qualquer outra, músicas instrumentais, enfim. Qualquer música que tenha uma frequência bem calma, bem tranquila. serena. Músicas de reiki, enfim, existem diversas músicas. Você coloca uma musiquinha calma e aí o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e você vai visualizar por uns 2 minutos, 3 minutos, no mínimo 60 segundos, no mínimo 1 minuto, 60 segundos é o mínimo. Você vai visualizar com os olhos fechados uma luz azul pulsando aqui na sua testa, pulsando, sabe, pulsando, abrindo e fechando, como se fosse uma esfera de luz pulsando aqui na sua testa. Isso vai estimular o fluxo de energia no seu chakra frontal. Então você vai ficar com os olhinhos fechados. Se você quiser ficar 5 minutos, pode, o tempo não tem problema. Se você quiser prolongar, o mínimo é 1 minuto, tá? E aí você vai ficar ali visualizando essa luz abrindo e fechando na sua testa, uma luz pulsante azul. Simples, não, acho que, né, não tem dificuldade você fazer essa técnica. Aí você fez pelo tempo que você achou necessário, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, acabou esse tempo, já tá ok. Aí você vai para o seu chakra cardíaco. Aí com 2 dedinhos assim, ó, você vai dar leves batidinhas aqui, ó, no chakra cardíaco. Aí enquanto você está dando essas batidinhas, você vai trabalhar a gratidão. Você vai agradecer pela sua vida, pelo seu trabalho, enfim, pela sua casa, pela sua família, por você ter saúde, enfim, fique agradecendo, traga gratidão, traga o amor e também mínimo 1 minuto, e aí você pode estender, se você quiser, por 3, 5 minutos, isso é indiferente, é o seu tempo, porque aqui você está estimulando a sua glândula timo, que é a glândula que está ligada ao chakra cardíaco, que é a glândula que cuida do nosso sistema imunológico, para te trazer mais saúde, mais equilíbrio, mais vitalidade, e ao mesmo tempo você está ativando a energia do amor e restabelecendo o fluxo de energia. E aí você fica por 1 minutinho, 2 minutinhos aqui batendo e mentalmente agradecendo, sentindo essa energia do amor, e aí você vai ver que você vai acalmar e vai receber uma onda de energia, de amor profundo, te acolhendo, te abraçando, e só aí, ó, a ansiedade vai desaparecer. Você não vai nem lembrar o que é ansiedade, porque você vai ficar tão relaxada, tão relaxado, vai se sentir tão bem, que você vai ver os resultados. Mas é importante fazer diariamente. Aí um processo até que você vai ver que as crises de ansiedade vão desaparecer da sua vida. Faça, veja os resultados e depois você comenta aqui, volta aqui no Portal Peluz e fala pra gente as suas curas, os seus projetos, que a gente adora, né, Ricardo? Com certeza, você passou aqui 2 técnicas, então se dedique, faça com intenção, concentração. Algumas pessoas às vezes falam, eu tenho dificuldade de ver uma luz. Se esforce, se concentre, tente ali que seja 30 segundos que você conseguir. Se dispersou o pensamento, visualiza de novo. Traga um comprometimento com você. Nós estamos passando uma técnica para ajudar a elevar a sua frequência vibracional. Algumas pessoas elas vão ter muita facilidade de fazer na primeira vez, outros podem ter um pouquinho de dificuldade, mas se esforce.
continue fazendo, que você vai chegar no momento de trazer o retorno do equilíbrio para o seu chakra. Nós estamos falando aqui, quando você ativa o seu chakra, nós trouxemos na live hoje a ansiedade. Você está ativando os seus chakras e está promovendo a possibilidade de você equilibrar algo que te incomoda, algo que te traz uma série de transtornos na sua vida. Então se comprometa, faça o exercício. Faça e viva no presente. Lembre-se, momento presente, controle os seus pensamentos. Veio uma preocupação, ocupe a sua mente com algo positivo, de empoderamento, de capacidade, de cura, de transformação. O que nós sempre falamos aqui, a gente tem que praticar o estado de presença. O que é o estado de presença? Sua mente tem que estar presente no que você está fazendo nesse momento. E a partir do momento que eu estou no presente, eu crio uma atmosfera de proteção. Eu elevo a minha energia no meu ambiente, na minha casa, das pessoas ao meu redor, e eu fico mais protegido contra ataques energéticos, contra energia negativa. Nada vai me abalar porque eu estou ali no presente, estou aqui conectado. Eu posso, eu mereço, eu consigo, eu me curo, eu manifesto, eu cocrio. São essas palavras que você tem que utilizar a partir de hoje. E aqui no Portal Open Luz nós falamos de autoconhecimento, e quando se fala de autoconhecimento, as pessoas linkam muito a pensamentos, emoções e ações. Mas entenda que é mais abrangente que isso. O autoconhecimento também se estende para a compreensão do seu campo energético. Esse campo de energia está vibrando e está influenciando seus pensamentos, suas ações, todas as questões na sua vida. Então, se conhecer energeticamente, conhecer sobre os seus chakras e trabalhar eles, também é essencial dentro de um processo de autoconhecimento. Hoje falamos sobre a ansiedade de 2 chakras, mas são 7 principais. A gente tem muita coisa para falar com vocês, então se preparem, que vai ter muito assunto aí sobre os chakras para a gente trazer muitas curas, muita melhora em nossas vidas. E se você gostou aqui do nosso conteúdo, não esquece de deixar sua curtida, compartilhar, manda para os seus amigos esse vídeo. Quero mandar um beijo para todo mundo que esteve com a gente assistindo aqui o vídeo no ao vivo. Se você está no gravado, também um beijão para você. Se você está assistindo no gravado, manda a sua perguntinha que a gente responde depois. Deixa a sua curtida e compartilha. Um beijo para Ana Cláudia, eu vi que ela botou que a técnica é maravilhosa. Virgínia Machado, que mandou selinhos aqui do Portal Open Luz. Um beijo, Virgínia, no seu coração. Pra Rosa Moreira. Betsy Perlone, todo mundo que acompanha e que segue aqui o nosso trabalho no Portal Open Luz. Para a família Magnani. Isso, para todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem volta a Chamatrina, né? Terça-feira. Dia 9 volta a nossa Chamatrina, 8 horas. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, Chamatrina aqui no Portal Open Luz. Tá bom? Um beijo. Beijo para todo mundo, beijo no coração. Fiquem com Deus e compartilhem esse conteúdo que é poderoso. Façam a técnica, pratiquem com dedicação e depois compartilhem os resultados com a gente. Beijo no coração.